Olá, meu nome é Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós iremos aprender como criar um ranking e também acumular valores desse ranking, ok? Então, são basicamente duas funções que elas andam lado a lado dentro do Power BI. E eu vou ensinar basicamente o método convencional e depois dá pra gente, com o tempo, ir melhorando, enfim. Aqui eu importei uma tabela básica que eu criei, tá? Super fictícia, apenas para fim didático, onde tem o produto, ID e os valores totais de venda. São números randômicos, eu fiz ali uma aleatório entry no Excel e gerei 50 linhas aqui. Então já converti aqui para moeda, aqui é o ID, então não é moeda, enfim. Como faremos? Criar um ranking. Para isso a gente precisa criar uma nova coluna. E essa nova coluna eu vou chamar de ranking. Ok? Eu vou usar uma função do Power BI chamado ranking X. Ok? Ranking X. E aqui ele pede alguns argumentos. O primeiro argumento é o table, o segundo é o expression, e depois value, ordem e o ties. Perceba que o value, o order e o ties, eles estão em colchetes. Significa que essas funções são opcionais. Esses parâmetros eles são opcionais dentro dessa função. Os únicos que são obrigatórios aqui no caso é o table e o expression. Bom, aqui ele está pedindo o table, que é a tabela dados, e a expressão é a coluna total vendido, que é onde ele vai considerar todos os valores e vai gerar um ranking. O terceiro parâmetro é um opcional e ele eu não vou utilizar. O quarto parâmetro é o order. Então, se eu quero descendente ou ascendente. No meu caso, eu quero o ascendente, eu quero que o menor seja o primeiro e o último seja o maior. E o ties aqui é na questão de critério de desempate. Se eu tenho dois rankings que, por exemplo, R$ 3.000 e eles ou eles serão dois rankings 3, ou o Power BI vai considerar um ranking 3 e o outro ranking 4, ou seja, critério de desempate, tá? Isso daqui é totalmente opcional, então eu não vou considerá-lo. Fechei aqui o meu parênteses, vou dar um Enter, vamos ver o que vai acontecer. Então perceba que ele gerou aqui, mas ele está todo bagunçado. Por que ele está todo bagunçado? Porque aqui eu não classifiquei, vou classificar em ordem ascendente. Então perceba que agora ele gerou o primeiro número do ranking, né? 1415, o segundo 1589 e assim sucessivamente até o último, que é o 9927. Se eu simplesmente trocar aqui para o desk, ele inverte essa ordem. Então, o primeiro passa a ser o maior número e o último passa a ser o menor. E aí depende do que você quer fazer. Você quer fazer uma curva ABC ou você quer simplesmente acumular valores. Se no caso aqui eu quero acumular valores, então eu tenho que fazer de forma ascendente. Então beleza, deixar meu ranking dessa forma. E agora eu quero acumular. Então eu quero que 1415 aqui na primeira coluna, na segunda fica 1415 mais 1589, o resultado na terceira é mais 1660 e assim sucessivamente até o último. Como faremos isso? Nova coluna. Então aqui, nova coluna, vou colocar acumulado. E aí nós iremos usar um calculate, fazendo uma soma do total de vendas, total vendido. E agora a gente vai usar a função top-n. Ela justamente ela vai considerar um ranking que eu tenho que declarar para ela. Então o ranking vai ser minha coluna ranking, ok? O segundo parâmetro é a tabela, que é dados. E a expressão aqui é a coluna que eu quero fazer, que eu quero acumular esses valores, de onde eu vou considerar, da coluna total vendido, ok? O terceiro parâmetro aqui, ele é opcional, mas nesse caso acredito que nem vai ser necessário, porque
o top, o meu dados rank aqui, ele já está trazendo essa sequência. Então, o Power BI ele tende a respeitar. Vou dar um OK e vamos ver no que vai causar. Então, eu acho que eu tenho que colocar o parâmetro aqui de ascendente mesmo. Deixa eu tirar aqui. Beleza, ascendente do menor para o maior. Acho que eu tenho que declarar. Certinho. Então, beleza, só vou colocar aqui como um decimal. A mesma formatação da coluna total vendidos eu vou colocar aqui, justamente para a gente ter informação lado a lado e conseguir confrontar. Aqui o número de casas decimais serão 2 casas decimais, assim como o total vendido. Então, agora a gente tem o mesmo padrão. Então, perceba, a linha 1, 1415, ele preservou. A linha 2 é 1415 mais 1589, que dá 3004. A linha 3 é esse resultado mais 1660, e assim sucessivamente até a última linha dessa tabela. Então agora aqui eu tenho os meus valores ranqueados. Agora pensando na questão mais organizada e performática, a gente pode fazer o que? Encapsular essa fórmula dentro, aqui em vez de eu ter declarado uma coluna, eu posso ter declarado a fórmula. Se eu fechar aqui, eu vou ter o mesmo resultado e eu não dependo mais dessa coluna aqui, ó. Vou dar um delete aqui e perceba que o resultado será o mesmo e ele não vai mais considerar essa coluna. Por quê? Porque agora ele está implícito dentro da fórmula. E agora eu tenho que ordenar aqui a coluna. Então a coluna acumulada eu coloquei ascendente e o resultado é o mesmo. Só que aqui eu economizei uma coluna, correto? Então ele está aqui. Total vendido. Agora eu posso também, para otimizar mais ainda, eu posso criar uma medida, tá? Então eu vou criar aqui uma medida, ó. Copiar esse SAM, dados total vendido, e vou criar uma medida nova. Medida. E vou chamar de total vendas, ok? Total vendas, assim, juntinho e tal. Dou um Ctrl V. Então, beleza, agora eu tenho uma medida chamada total vendas. Aqui eu posso formatar essa medida e é legal que você formate ela, tá? Aqui português também e 2 casas decimais, mesmo padrão. Não vamos fugir do nosso padrão aqui. Então aqui nessa coluna, ao invés de agora eu declarar aqui por extenso a fórmula, eu posso invocar a medida simplesmente. Total vendas, estou economizando parâmetros aqui, estou economizando unha, né, nesse aspecto, porque eu criei uma medida e estou reciclando. E aqui também, acredito eu que eu consiga também reciclar. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Que rufem os tambores, não deu. Aqui não deu, por causa que aqui sim eu tenho que colocar de forma explícita. Só que aqui ele vai permitir, tá? Aqui ele permitiu, por causa que aqui não é possível, mas aqui é possível, estou utilizando a medida. De qualquer forma, economizei pedalada aí e meu código ele vai ficar melhor interpretado, porque essa medida eu posso reciclar ela para outras funções. Então aqui só vou colocar aqui o parâmetro certinho, tal, 2 casas decimais. E é isso. Eu tenho aqui agora as informações acumuladas. Eu sei que muitos precisam dessa informação e a princípio pode parecer um pouco confuso, mas olha só como basicamente 2 funções que andam basicamente lado a lado, elas se completam. Foi possível fazer essa fórmula complexa aqui. E aqui a gente usou um pouco de calculate, medida, top n, rank x, e aprendemos aqui o ascendente e descendente. Olha só como foi rico essa pequena aula. Em uma pequena aula a gente aprendeu um monte de conceito legal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de avaliar esse vídeo, se inscrever no canal. Na descrição tem o link da pasta do OneDrive com esse arquivo
com a mesma tabela que eu estou utilizando para você replicar essa aula. E também minhas redes sociais, o grupo do Telegram, onde eu sempre vou tirando a dúvida do pessoal que está lá, ok? No mais é isso, vou nessa, falou!